Você acabou de despertar uma força mística dentro de você, sobrenatural, muito sensível, que segundo essa leitura aqui, ela tem o poder de impulsionar você a uma vitória, aquela vitória que você está aguardando há muito tempo. Olá estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo Capricorniano ao canal Mística Intuitiva, sou a Lani Ramos. Um dos maiores presentes que a gente pode receber da vida é uma sensação de dever cumprido e de autorrealização. Mas se eu perguntasse para você hoje, Capricorniano, o que faria você feliz? O que realmente você caracterizaria como um presente que satisfaria a sua alma hoje? O que seria isso? Você consegue, numa frase com 3 palavras, realmente definir o que é isso? O que traria para você essa felicidade? Essa leitura, ela vai ajudar você a entender exatamente o que falta para você definir essas questões de felicidade, definir essas questões de concretização dessa felicidade. Nós somos de um signo de terra e precisamos ter concretizado todos os nossos anseios, todas as nossas necessidades, nossas vontades e desejos. Essa leitura não é uma mera leitura de tarô, uma mera leitura de baralho cigano. É uma leitura de orientação. Aqui é o seu espaço, onde você encontra realmente acolhimento e você pode ser você. Você pode pensar por você, sem estar nos moldes dessa sociedade que tanto quer te dominar e fazer você escravo do que precisa, do que se deve e do que se impõe. Por isso, eu preciso me conectar com a fonte dos seus desejos, eu preciso me conectar com aquilo que você realmente é dentro de você. E eu vou pedir permissão para que você se conecte junto comigo numa oração. Você realmente descruze suas pernas, seus braços, feche seus olhos e vamos orar. Vamos pedir a Deus uma iluminação, porque eu sei que você está precisando, tá? Oremos. Deus Santo Soberano, eu agradeço esse momento que o Senhor está trazendo um acolhimento para esse capricorniano que tem se sentido solitário, que tem se sentido sozinho, que tem se sentido tão amargurado, desprezado, deixado de lado. Ele tem sensação de que ele não passa de um mero caixa eletrônico, que ele não passa de uma mera utilidade em que as pessoas procuram quando realmente tem uma necessidade. Comece a atrair, Deus, pessoas valorosas, pessoas que realmente gostam dele, pessoas que vão fazer com que esse capricorniano se sinta bem, porque ele é um filho de Deus que merece ser amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim seja, assim é e assim será. Anjo da guarda de Capricórnio, que o Senhor possa nos ajudar a trazer realmente as informações necessárias. Eu declaro aberta essa mesa de jogo para o signo de Capricórnio, tá? Capricórnio, se você me segue há muito tempo, eu vou dizer uma coisa para você. Tem novidade aqui no canal chegando, uma novidade bem legal que vai ajudar você a entender melhor as leituras, tá? Mas é só para as leituras, a partir das leituras de maio de 2026. Cigana Esmeralda, que mensagem vai abrir aqui a leitura de Capricórnio? Mensagem que vai abrir a leitura de Capricórnio. Fundo do deck. Nossa, o Cavaleiro de Espadas. Olha aqui, ó. Olha esse feixe de luz saindo dos seus olhos. O que é isso? Isso é a capacidade que você tem de enxergar além do óbvio. É aquela coisa que fala assim, nossa, tem alguma coisa me dizendo que fulano não está falando a verdade. Coisas que só você, Capricórnio, percebe. No meio de um monte de coisa, você consegue perceber o interior vazio, imundo, craquelado dessas pessoas que estão à sua volta. Aí você cria uma reserva com relação a essa pessoa ou essas pessoas, esperando apenas o momento em que essas pessoas realmente vão tomar alguma atitude contra você e tomam. E aí você fica assim se perguntando, por que é que eu não usei essa minha percepção? Por que eu não dei ouvidos àquilo que a minha espiritualidade estava me dizendo? Por que simplesmente eu passei adiante? Por que simplesmente eu me fiz
né, de cego. Você se faz de cego às vezes para poder conviver com as pessoas que estão à sua volta. Você se faz de cego às vezes para não negativar as pessoas que estão à sua volta. Vamos às cartas de corte. Nossa, 4 de copas, ó. O 4 de copas me fala de uma frustração, me fala de uma depressão. Olha as lágrimas caindo dos seus olhos. Exemplifica muito bem o momento que você está vivendo. Se você está extremamente deprimida por conta da falta de resultados, por conta de uma sensação muito grande de solidão. Eu estou sozinho para resolver tudo. Eu estou sozinha para resolver tudo. Eu sinto aqui uma necessidade de você descansar, uma necessidade de você dar uma pausa na sua vida. Porque essas lágrimas, elas estão tirando de você muita energia, elas estão te debilitando. E não é você se sobrecarregando de situações que vai fazer com que você expanda mais. Não, é você se retraindo, é você pensando assim, o que eu posso fazer para me cuidar agora? O que eu posso fazer para ter aquilo que eu sempre sonhei, que é paz, que é sossego, que é aquela sensação de eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com tudo que está à minha volta. Olha, 3 de paus é o visionário, é aquele que enxerga muito além do óbvio. É aquela pessoa, você está se transformando numa pessoa de poder espiritual, de poder sobrenatural, com a sua sensibilidade. Então, a conquista de coisas materiais, é supérfluo para você agora. É supérfluo, porque não é somente isso que vai te trazer felicidade. Não é interessante a gente ter iniciado sua leitura falando justamente de felicidade, né? Do que realmente te traria desejo. O cigano pediu para eu falar isso para você, logo no início da sua leitura. E você já anotou aqui quais seriam as 3 palavras, a frase de 3 palavras que definiria o seu momento atual para ter felicidade? Porque a felicidade, ela é diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem uma coisa que lhe deixará feliz. E você tem aqui 3 motivos, 3 situações que realmente vão fazer com que você evolua, vão fazer com que você saia dessa condição de materialidade, né? Não é que você se tornou uma pessoa materialista, mas você tem muitas conquistas materiais e poucas conquistas pessoais. Hoje você se sente amado? Você se sente compreendido? Hoje você se sente acolhido? Ó, 3 de copas, ó. A alegria, né? 3 direções. Você tem 3 direções aqui. 3 situações sobrenaturais, sensíveis, marcantes, que vão levar você a ter uma expansão daquilo que você tem dentro de você. Porque você precisa, nesse momento, você assim, mesmo que você tenha alguma dificuldade financeira, você está mais preocupado com a sua vida emocional, com a sua vida pessoal, com você mesmo, com a satisfação do seu âmago, com a satisfação do seu ventre. Algumas pessoas vão criticar você, esteja preparado para ouvir críticas, mas você está precisando de expansão, ó. É paz na guerra, é débito quitado. Isso aqui é paz na guerra, débito quitado, expansão sensorial. Quando a gente está vivendo esse momento de expansão sensorial e saindo da noite escura da alma, que é um período em que a gente mergulha em algumas dificuldades, e essas dificuldades nos colocam em contato com a nossa espiritualidade interior. O mergulho nessa noite escura da alma pode ser feito justamente pode acontecer por meio de um falecimento, uma perda de um emprego, vida, né? Um término de um casamento que parecia que nunca ia terminar, um rompimento na família, um filho que se envolve
se torna dependente químico. Bom, enfim, alguma coisa que se transforma em uma tragédia pessoal que faz com que a gente mergulhe num estado de uma escuridão muito grande em que a gente não está vendo uma saída. E geralmente quando a gente está nessas questões de estar no túnel, sem ver uma saída, sem ter uma perspectiva de vitória, a gente tem um insight da espiritualidade, uma luz brilha na nossa mente, né? Uma luz, a gente começa a dar mais atenção às coisas espirituais, e isso é proposital. Isso é proposital, isso é justamente para a gente ter essa condição de viver e reviver as coisas. E ter aquele sentimento ali, aquele suspiro, né? Aquele respiro. E aí a gente receber a cura da alma. A gente começa a receber as questões da nossa alma. Você só vai ter essa vitória que você tanto deseja, tá? Porque tem uma vitória marcada por uma virada sobrenatural. Por uma virada sobrenatural. E aqui tem 3 opções, ou tem 3 situações onde você precisa de uma vitória. Na sua vida pessoal, que você não está nem um pouco satisfeito com a maneira que seu marido está te tratando, a maneira que sua esposa e seus filhos estão tratando você. Tem na sua vida financeira. Eu estou preocupado e preocupada se o meu dinheiro vai dar para eu me manter, para eu viver as coisas que eu estou acostumada, né? As coisas que eu estou acostumado. Me aposentei, mas e agora? O que eu faço daqui para frente? Né? O que eu vou viver daqui para frente? E também tem a questão, né? Tem a questão familiar, a questão financeira e a questão emocional. Me sinto extremamente sozinha, mesmo tendo as pessoas ao meu lado. Me sinto extremamente sozinha, mesmo tendo pessoas que dizem estar preocupadas comigo. Porque essas pessoas, geralmente eu tenho que dar um aporte financeiro para essas pessoas. Então é aquela coisa de você se sentir... Já falei essa expressão algumas vezes no signo de Capricórnio, porque isso bate muito bem com a realidade que você vive. Aquela sensação de ser um caixa eletrônico, aquela sensação de ser alguém que vai dar alguma coisa para você, mas você vai ter que pagar por aquele em troca. Então, ninguém na realidade faz nada de graça para você. Ninguém na realidade faz nada de bom coração para você, né? Você tem essa sensação. Você tem essa sensação de que tudo para você tem que ter algo para dar em troca. E esse algo para dar em troca é material. Esse algo para dar em troca é financeiro. E é justamente isso que você está muito chateado. Você está com aquela sensação de que, poxa vida, né? Por que eu tenho que passar por isso? Né? Por que eu tenho que viver assim? Então, como essas 3 situações, Cigana Esmeralda, vão ter essa virada sobrenatural. O que vai acontecer que vai ter essa virada sobrenatural na vida do capricorniano? E aí vai ser uma coisa de poder, sobrenatural e poderosa, tá? Como? 5 de ouros, a limitação, o rompimento de uma limitação, né? Cavaleiro de paus. Aqui você vai precisar ter coragem de questionar a sua espiritualidade e ir em busca da sua espiritualidade. Porque o Cavaleiro de paus, ele é um aventureiro, é aquele que tem um entusiasmo, é aquele que tem, ele é o visionário que tem coragem de experimentar as coisas que ele realmente quer, que ele realmente busca. E não tem aqui nenhuma pauta, nenhuma dificuldade, entendeu? Que faça com que você não queira reviver os momentos que vão te trazer felicidade. Por isso que você precisa definir o que é felicidade para você. Porque sem essa definição, essa busca não fará sentido. Sem essa definição, você vai atrás do quê? Você precisa realmente definir o que é felicidade para você. E aqui, 2 5, tem 5 de espadas agora.
Você tem uma constante preocupação e uma constante cobrança relacionada a padrões que você já deveria ter abandonado. Não posso fazer assim porque fulano de tal, mas fulano de tal não tá nem aí para você. Não posso fazer, não, fulano de tal tá te cobrando isso porque fulano de tal quer ter uma vantagem sobre você. Porque fulano de tal quer ter vamos dizer assim, uma realização sobre você, entendeu? Então te impõe padrões, te impõe uma questão de lealdade absurda, como se você tivesse sob um regime totalitário, né? Eu tô falando o que a cigana tá dizendo aqui. Você precisa ser leal a quem? Você precisa se submeter a quem a essa altura de campeonato da tua vida, né? E a carta da lua, a ilusão. Aquela coisa de você estar se submetendo a uma situação perigosa, porque você está correndo risco, ô Capricórnio, de se tornar uma pessoa infeliz. Você está correndo o risco de se tornar uma pessoa infeliz. Uma pessoa assim, aquela pessoa idosa, amarga, porque vai olhar para trás e vai se perguntar: o que eu fiz da minha vida? Criei filhos muito bem, tive uma carreira muito bem, mas e agora? O que eu tenho? O que eu construí que eu posso realmente usufruir, né? Porque chega um momento da vida da gente que a gente perde a autonomia. Então o que esse cigano está falando? Use seus dons espirituais, use os seus dons sobrenaturais, invista no seu consciente religioso, tá? 8 de paus, ó. Invista no seu consciente religioso, invista naquilo que você tem de melhor, que é a sua capacidade de enxergar as coisas além do óbvio. Acredite na sua intuição, acredite no seu coração. Aqui tem muito uma coisa assim do crer para ver. Porque geralmente as pessoas vêm para crer, né? Você não, você crê para ver, você acredita, você investe seu tempo, você investe os seus recursos, você dá você dá uma chance para a pessoa mostrar realmente que ela tá certa, que ela tá fazendo as coisas certas, e aí é justamente onde você se quebra a cara. É aí justamente onde você se lasca, porque geralmente essas pessoas, elas vêm para tirar proveito de você, e é isso que você não quer mais na sua vida, né, Capricórnio? O que você quer é uma superação. Então o que você precisa aqui? Você precisa se espiritualizar mais, aumentar mais o conhecimento, e se espiritualizar, mergulhar nas suas questões espirituais, é muito mais do que você simplesmente ter uma religião. Porque eu estou conversando com capricornianos aqui que tem religião, entendeu? Mas a sua religião não é aquilo que te satisfaz hoje. A tua religião não é aquilo que te dá brilho, não é aquilo que te dá prazer. Ao contrário, te dá medo, te coloca numa situação de servidão, que você não deve mais se submeter, Cigana Esmeralda. E aqui eu vejo assim você tendo que ter muita paciência, tendo que lidar com as situações com muita diplomacia. Se você explodir é pior. Então você tem que estar segurando todos os seus conflitos e sempre rindo, sempre sendo bem. E isso está sendo muito penoso para você, isso está sendo muito difícil para você. Então é um momento de você abrir os seus olhos. Você está fazendo todos esses sacrifícios a troco de quê? Para ajudar e satisfazer a quem? Tá entendendo o que a cigana está colocando para você? Porque no final das contas, o único prejudicado nessas situações todas é você. Você é o único que está sendo prejudicado. Cigana Esmeralda, qual é a primeira ação, a primeira atitude que o capricorniano ele deve tomar? Qual é a primeira atitude e ação para esse caminho? Se ninguém paga as tuas contas, você vai dar satisfação a quem da sua vida, né? A carta da torre no fundo do deck. Você precisa quebrar esse padrão, você precisa romper esse padrão, entendeu? Você precisa estagnar tudo isso.
para você ir em busca daquilo que você quer. Olha a carta do diabo, a carta do capricorniano, a carta do signo de Capricórnio. O que é isso falar? Quer dizer justamente que você se sente aprisionado e você gira em torno das coisas materiais. Então você não tem um tempo para ler um livro, você não tem um tempo para fazer um crochê, você não tem um tempo para fazer para você ir no cinema, para você se divertir. E se você faz isso com as outras pessoas, bancando as outras pessoas. Então você realmente não tem prazer na sua vida. E aquele medo de estar sozinho, né? Aquele medo de estar carregando as outras pessoas nas suas costas. Aquela sensação de que eu não sei se fulano faz isso porque gosta de mim ou se gosta do que eu proporciono para ele, né? Então são essas coisas que você precisa fixar. Por isso digita aqui nos comentários: eu vencerei meus medos internos. Jogue para o universo aquilo que você quer, o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Você tem medos internos. Essa carta do diabo aqui me fala de pensamentos negativos baseados em medo. Medo de ficar sozinho, medo de ficar doente e não ter ninguém para cuidar de você, medo de perder todos os seus recursos. Você vive um medo. Você vive um medo muito grande e você precisa superar isso. A carta do As de Copas, ó. Uma nova oportunidade. Aqui, sabe o que acontece? Você precisa viver uma paixão. E essa paixão, ela inclui também se apaixonar por alguém. Não é um momento mais de você viver uma vida vazia e fria. É momento de você ampliar a sua mente e você reconhecer que você precisa de alguém ao seu lado. Essa coisa de que eu não preciso de ninguém, que eu escuto muitos capricornianos falarem, né? Eu estou muito bem sozinho. Isso é uma autodefesa. Isso é uma armadura que você veste e que acaba prejudicando ainda mais você, tá? E aqui a carta da Imperatriz, outro número 3, tá? Dê à luz a seus sonhos, dê à luz as suas realizações, dê à luz a sua felicidade, tá? Não é porque você nasceu sendo regido por Saturno, que é o planeta do karma, com muita influência de Júpiter, Plutão, né, que é o planeta da morte e do renascimento, que você tem que viver em sofrimento o tempo inteiro, né? Você tem que começar a ir em busca daquilo que te traz felicidade. Eu trabalhei, eu fiz isso até aqui, eu tô precisando descansar, vou descansar, vou tirar um tempo para eu descansar, vou tirar um tempo para eu sair dessa roda viva, essa rotina de corre para lá, corre para cá, corre para lá, resolvendo as coisas para mim, resolvendo as coisas para todo mundo, e que não chego a lugar nenhum, porque todo dia tem uma coisa nova para resolver, Então, se você está se esvaziando e não está conseguindo trazer para você os resultados que você quer, então você tem que fazer assim, peraí, não é assim que tem que funcionar, não é assim que a coisa tem que ir na minha direção. Até para se alimentar, para comer, você não tem prazer mais de comer, você não tem prazer mais de se alimentar, você não tem prazer mais de fazer a sua própria comida, né? Você está desgostando da vida, porque você está adotando padrões de vida difíceis de se manter e que você tem que romper agora. Essa carta da Torre no fundo do deck é que você precisa romper esse padrão negativo. Você precisa romper com essa dificuldade. 10 de paus, É uma dificuldade, carregando, né? Assumindo muitos papéis, tendo que lidar com muitas coisas, muito trabalho sozinho, aceitar a ajuda de outras pessoas. Não, deixa que eu faço, porque eu vou pedir a outra pessoa para fazer, não vai fazer direito, eu vou ter que refazer. Às vezes é verdade, mas às vezes simplesmente é aquela coisa de deixa eu ficar sozinho mesmo. Às vezes é aquela coisa de preguiça, né? Ou então de preguiça tô com preguiça de buscar alguém para me ajudar. Tô com preguiça de ter alguém para conversar. Tudo aquilo que eu falo as pessoas usam contra mim. Então é sair dessa questão, tá? 2 de paus, tá? Continue avançando, porque as coisas elas vão voltar a ser como era. Você tem um domínio. O que mais me choca aqui nessa leitura é que você não está consciente do teu poder. Você não está consciente do teu poder astral mesmo, do teu poder sobrenatural.
Não, você está tão machucado, está tão concretizado, aconteceu algumas coisas ultimamente, que você ficou tão assim, decepcionado, que você não quer ir em busca de mais nada. Olha a carta da força. E aí você tem que estar mantendo justamente o equilíbrio, você tem que estar vencendo seus instintos, fazendo aquilo que você quer, e o que você quer é viver, ser feliz. Você está vendo a vida passar e tem um objetivo que é que você não alcança. E isso está te amargurando muito, é o 9 de ouros, ó. 9 de ouros me fala para você desfrutar os pequenos luxos da vida. Você já tem conquistas. Você já fez o dever de casa, que a cigana está falando. Você já fez o dever de casa. Tendo feito o dever de casa, o que você precisa agora? Você precisa justamente receber os aplausos. Receber os aplausos. Estou aqui com o baralho da Carmencita, que é da parte da cigana. Cigana Esmeralda. Conselhos para o signo de Capricórnio. E se tornou uma rotina muito cansativa, uma rotina muito pesada. Coisas que você sentia muito prazer em fazer, você não sente mais, né? Porque tá tudo muito pesado para você. Muito pesado. A carta do lírio. A tua maturidade e a tua excelência, ó. Carta dos pássaros, alegria. O fator da comunicação tendo que ser usado. Comunicação que dá alegria, né? Parcerias. Carta da torre. E carta da carta. Aqui você tem uma blindagem. Uma blindagem que você precisa de mais leveza. Tá tudo assim muito pesado, tá tudo muito concretizado, tá tudo muito focado. E qual é o momento? Você tem pequenas fugas, pequenos escapes. Cuidado, que tem alguns capricornianos que estão bebendo um pouquinho mais do que deveriam, fumando um pouquinho mais do que deveriam, por conta justamente dessa solidão. Então cuidado para você não atrapalhar a sua saúde. Cuidado para você não atrapalhar a sua vivência, né? E você chegar onde você precisa chegar, tá? Aqui tem muita coisa assim de, poxa, eu tenho potencial de ser feliz, mas eu não sei como que eu vou ser feliz. Você vai ser feliz se libertando desses pesos, dessas amarras. É como engatinhar, aprender a andar. Tem que ser aos pouquinhos, porque você não aguenta mais decepções. Se você se decepcionar mais vezes, você vai cair numa depressão, que vai ser difícil você sair dessa depressão, tá? Vai ser difícil. Então, essa leitura aqui é uma leitura para você ir em busca da sua felicidade, da sua reconstrução da sua vida. A gente está perto do mês de maio, né? O segundo mês do segundo trimestre. E você tem que revitalizar a sua vida para você poder concretizar as mudanças, né? Você tem umas decepções muito grandes com filhos, o marido, a sua família, é uma família assim bem difícil, né? É difícil de você lidar, então você tem que estar sempre tendo uma postura assim, uma postura assada. Vai descansar, puxa da tomada, se puxa da tomada, desliga um pouco das coisas à sua volta, porque senão você simplesmente não vai aguentar, tá? Muito obrigado pela sua atenção, Capricórnio. A gente tem um encontro marcado toda segunda-feira às 19h45 e eu aguardo você, tá? Fica com Deus, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchar.